Antes de entrar no tema propriamente dito dessa semana, que ainda se trata dos massacres em Gaza, na verdade, de um genocídio em marcha em Gaza, eu queria lembrar aqui o que há um mês toda a mídia brasileira deu com estardalhaço, que a organização libanesa Hezbollah estava aliciando brasileiros para fazer atentados, além dos massacres, além da eliminação física, é uma guerra de propaganda. Destacando aqui, lembrando a atitude do embaixador de Israel aqui, que na sequência declarou que o Brasil era um lugar muito bom para a ação de terroristas. Para a gente ter ideia até onde chega o Estado de Israel, porque cada vez mais não se parece um Estado, não tem cumprido aquilo que é mínimo em um Estado. Volta e meia nós discutimos a questão de regime político, democracia, ditadura, mas há um outro aspecto no internacional que é o mínimo respeito a certas regras do direito internacional humanitário. Israel não respeita nenhum. O representante de Israel na ONU, vejam bem, acusou o secretário Guterres da ONU de apoiar terrorismo. Uma irresponsabilidade total. Então, Israel tem batido todos os recordes. Maior número de jornalistas mortos, maior número de agentes humanitários mortos, maior número de crianças. O Financial Times, né, um radical, né, um super tradicional, conservador, deu uma matéria grande em entrevista com especialistas militares que já colocam Gaza na história dos piores bombardeios, massacres, destruição da história. Então Israel tem ultrapassado tudo. E essas questões vão, ainda que lentamente, repercutindo em outros lugares do mundo. Um doador de campanha democrata nos Estados Unidos e também um milionário que tem fundações para ajuda humanitária, já esteve muito tempo no Afeganistão, agora 2 anos na Ucrânia, já teve outros conflitos na África e voltou recentemente de Gaza. Disse que é o pior lugar que ele já viu, não se compara a nenhum outro. E, na sequência, ele abandonou o Partido Democrata. Funcionários do Departamento de Estado, né, têm criticado, já saiu, então vai aumentar no número de críticos. Mas ainda ninguém segura Israel. Inclusive, havia a hipótese, né, de, após essa pausa humanitária que houve a semana passada, né, Israel ia arrefecer os seus ímpetos genocidas. Mas não aconteceu isso. Está aumentando. Lembrando que Israel pediu que as pessoas se deslocassem do norte para o sul. Gaza é um pequeno território do tamanho aqui de Parelheiros, em São Paulo. Essas pessoas deslocaram para o sul. Israel arrasou o norte. Agora ele está indo, as forças estão indo para o sul. E também o que é interessante, o assustador, é que mesmo as fontes oficiais de Israel, que obviamente não deve se acreditar, dizem que com tudo isso, 5 mil militantes do Hamas foram mortos. E que a estimativa é que o Hamas tem de 35 a 40 mil, fora outros grupos. Né? Então veja, todo esse desastre, esse limpeza étnica a caminho de genocídio, e o objetivo, vamos ter aqui boa fé, acreditar que era a eliminação do Hamas, não está sendo eliminado. O próprio governo de Israel está admitindo. Mas, em termos políticos, o pior de tudo é que não há um objetivo. Nós não podemos nem... Objetivo político, estou dizendo. Criticar aqui porque não se sabe. Qual é o objetivo de Israel? Então, uma máquina militar, uma máquina de guerra, apoiada por outra máquina de guerra, são os Estados Unidos, que está fornecendo armas, dinheiro, estão impulsionando isso. Outro dia, o Benjamin Netanyahu falou que tinha 3 pedidos aos Estados Unidos: munição, munição e munição. Então, a todo momento, nós ouvimos essas declarações dos dirigentes de Israel, jogando isso na cara das pessoas, sem tomar nenhuma atitude. Por outro lado,
há movimentações na política internacional que são muito lentas e os resultados também demoram um pouco. Mas o presidente Putin esteve uma rápida viagem, mas importante, na Arábia Saudita e Emirados Árabes. Dois países árabes que sempre tiveram e têm ainda boa relação com os Estados Unidos, mas que se aproximaram da Rússia já há muito tempo. E não adotaram, e não caíram na pressão norte-americana durante agora a guerra da Ucrânia para que se afastasse da Rússia. Pelo contrário, Putin foi muito bem recebido, as relações comerciais, políticas, cooperação tecnológica, continua de vento em popa e o Oriente Médio vai deixando de ser cada vez mais americano, como aconteceu há quase 50 anos, e muito mais próximo da Rússia e da China. A aguardar o que Rússia e China poderiam trazer para a questão palestina. Até lá, o amontoado de mortos, de feridos e de destruição continua, infelizmente.